pastor Robert. Vamos lá, irmão, dá para ser melhor. Nosso pastor do GCs, aleluia! Você está bem, gente? 3 pessoas aqui do meu lado esquerdo. Vocês estão bem? Pronto para ouvir, receber e celebrar a palavra de Deus? Irmão, hoje vai ser diferente, amém? Já foi profetizado e a gente já selou a palavra. Irmão, eu estou com muita expectativa, sabe? O nosso pastor ligou, falando, mano, quero mandar um beijo para eles. Estão descansando, né? Pegou mais uns dias de férias que ainda estava faltando. Glória a Deus por isso, amém, irmão? Vamos voltar fresquinho, vamos voltar com ânimo lá em cima para continuar derramando sobre as nossas vidas. Deus abençoe a vida deles, amém? Tem alguém que tem gratidão no coração pela vida dos nossos pastores? Amém, vocês não estão sozinhos. Abre comigo a sua Bíblia no livro do Evangelho de segundo escreveu Mateus, no capítulo 14, e vamos junto. Coloca para mim o texto. Vamos lá? Ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se. Vamos lá, gente, vamos lá, vamos comigo aqui. Ouvindo o que havia ocorrido, vocês estão comigo? Jesus retirou-se. De quê? Vamos lá. Em parte, quando a Bíblia fala em particular, quer dizer que ele foi sozinho. Amém? Vamos lá. Para um lugar de. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram Então Jesus está seguindo de barco e a multidão está seguindo a pé. Vocês estão comigo aqui? Próximo, por favor. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus. Isso aqui é muito poderoso, irmão. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram dele e disseram: este é um lugar deserto e já está ficando. Manda embora a multidão para que possam ir a povoados comprar. Então quem está dizendo para o povo ir embora? Passe, por favor. Jesus respondeu: eles não precisam deles vocês algo para. Irmão, isso aqui é poderoso. Passa. E ele lhe disse: tudo que temos aqui são 5 pães e 5 pães. Irmão, é pouco para a gente, é pouco para mim e para você. Mas se a gente depositar hoje com fé e coragem um pouco que nós temos, vai alimentar uma multidão. Amém? Tem alguém comigo aqui? É pouco para mim, irmão. Repete para o seu irmão assim, ó. É pouco para você, mas na mão dele é suficiente. Amém? Vamos lá. Versículo 18. Tragam-nos aqui para mim, disse ele. 19. E ordenou que a multidão se assentasse tomando 5 pães e 2 peixes e olhando para o céu, deu graças e partiu. Em seguida, deu aos discípulos. Deu a quem? Pega aqui, gente, vamos comigo. Deu aos. E estes. Então vamos lá. Fica naquele texto, volta. Jesus está agradecendo. Amém ou não amém? E está entregando o pão partido nas mãos E os discípulos estão dando Mas não foi os discípulos que queriam despedir a multidão porque tinham pouco? Vamos pegando. Vai pensando aí, irmão. Versículo 20. Todos e ficaram.
Mas não era pouco, Robert. Mas todos e ficaram. E os discípulos recolheram 12 cheios de pedaço que... Não, peraí. Era pouco, Alexandre. Não tinha nem para um discípulo. Gordinho. Igual a gente, né? 5 pães e 2 peixinhos. Gordinho come. Né, Tiago? Tiago sabe. Então, 5 pães, não tinha para um, mas os 12 recolheram 12 cestos cheios de pedaços que... Vamos para o próximo. Vai pensando aí, irmão. Vai pensando. E os que comeram foram cerca de... Ah, irmão, se você entender o que isso aqui significa. Isso aqui é só um ensaio. É um ensaio, Alexandre. Porque quando Jesus morre, Alexandre, está descendo aqui agora, ó. Quando Jesus morre, nem está nos bolsos. Quando Jesus morre, a primeira mensagem de Pedro alcança quantas pessoas? Ah, irmão, tem alguém aqui comigo? Aqui é só um ensaio daquilo que Deus vai fazer através da sua vida. O pouco que você tem hoje, entregue nas mãos dele, será suficiente para alimentar uma geração. Sem contar mulheres e crianças. Aqui os teólogos e historiadores calculam cerca de 15 mil pessoas. Vamos, passa. 22. Versículo 22. Logo em seguida, irmão, tudo isso acontecendo num dia só. Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia vamos lá, tendo despedido a multidão. Quem que está despedindo a multidão, querido? Mas não eram os discípulos que queriam fazer isso? Quem que está despedindo a multidão? Despedindo a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Você lembra que no início do texto eu comecei dizendo que Jesus saiu sozinho para o deserto? Olha aqui. Subiu sozinho ao monte para orar. E ao anoitecer, ele estava ali só. Enfim, ele consegue ficar sozinho. 24. Mas o barco já estava em considerável distância. O barco de quem? Dos discípulos. Fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Oh, Robert, que história é essa de vento soprando contra os discípulos que estão caminhando debaixo de uma direção de Deus? Que história é essa, Robert? Eu achei que o Evangelho fosse me proteger de todas as aflições, de todas as ondas. Pensa aí. Alta madrugada. Ah, Jesus eita glória. Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre essa manhã de Jesus quebrar as rotinas da nossa vida. Eu já estou até vendo. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente disse: coragem, sou eu. Não tenham. Se Jesus está falando não tenham medo, porque naquele barco tudo que governa. Se Jesus está dizendo não tenham medo, porque a única certeza que tinha naquele barco era o quê? Amém. Vocês estão pegando, vamos lá. 28. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ter ao teu encontro. Por sobre as... Jesus não quer ir só... Olha aqui, irmão, olha o detalhe. Pedro não quer só ir até o encontro de Jesus.
Pedro quer experimentar o que Jesus está vivendo. Vamos lá, 29. Venham, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas, na direção de... Mas Jesus respondeu à fome de Pedro: Senhor, eu não quero só sair do barco, eu quero viver experiências contigo, distintas. Eu quero viver aquilo que homem nenhum ainda viveu. Então não me tira só do barco, não. Me faz andar como você. Aqui é outro ensaio, irmão. Vamos lá. Mas quando reparou no vento, ficou com... E começou a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena, porque você duvidou? Para aí. Pequena fé é homem sem fé? Então segura aí. O próximo. Quando entraram no barco, o vento se... 33. Jesus. Então os que estavam no barco o adoravam, dizendo: verdadeiramente tu és. Alexandre, eles andavam com Jesus. Que palavra é essa que os discípulos estão falando agora? Ué, agora és verdadeiramente? Antes não era? Entenda uma coisa, irmão. As pessoas só vão dar credibilidade àquilo que você carrega quando vem em você palavras se cumprindo. Porque não adianta a gente querer forçar a teologia sem mostrar com a vida aquilo que Deus está fazendo na gente. São as experiências que eu estou tendo com Ele que vão me habilitar e fazer com que as pessoas que estão ao meu redor vivam a mesma. Vocês estão comigo, irmão? Vocês estão comigo? Vamos lá. Verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genesar. Versículo final. Próximo. Quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, espalharam a notícia em toda aquela região e lhes trouxeram os seus doentes. Suplicavam que apenas pudessem tocar na borda do seu manto. E todos que nele tocaram foram... Estenda as suas mãos para cá. Pai, esta é a tua palavra. Os teus filhos vieram aqui, Senhor, para ouvir a tua voz e não a voz de um menino. Deus, eu me coloco na tua presença em dependência, Senhor. Não quero que sejam palavras, ó Deus, de cunho de sabedoria, mas de poder, para que possa transformar, ativar, dar alívio às pessoas que estão me ouvindo essa manhã. Ó Deus, eu sei que a tua palavra é poderosa e só ela pode mudar a nossa vida. Ó Deus, fala conosco nessa manhã. Não te cale, Jesus. Usa o vaso, porque ele é teu. É de barro, Jesus, mas é teu. Está aqui hoje em dependência e cumprindo uma palavra que um dia foi liberada sobre a vida dele. Ó Deus, em nome de Jesus, hoje é uma manhã de cumprimento de promessa. Eu acredito, ó Deus, que como na minha vida, vai acontecer na vida daqueles que estão me ouvindo essa manhã também. Em nome de Jesus, se você acredita, diga um amém bem forte. Amém, gente? O que está acontecendo aqui, Robert? O texto, isso tudo que eu li para você acontece em um só dia. Para você ver que a vida de Jesus era movimentada. Amém ou não amém? Em um só dia. Tudo isso acontece. Mas esse dia não começa com uma notícia boa. Esse dia não começa com Jesus andando sobre águas. Não começa com Jesus multiplicando pães. Esse dia começa com uma notícia ruim. Esse dia começa, talvez, com a pior notícia do ministério de Jesus. A pior notícia que Jesus poderia ouvir. O seu primo
João Batista tinha morrido. E não só morrido, a forma que João morre é uma forma que causa espanto até para a gente. João perde a cabeça por se envolver com assuntos que não foi chamado. Perde a cabeça porque está pregando contra o reinado de Roma, quando deveria estar pregando o evangelho no deserto. Mas independente dos erros dele, a notícia chega a Jesus. E não diferente da gente, irmão. Tem dia que a gente acorda assim também, não é verdade? Ou só comigo? Tem dia que a gente acorda, Senhor, eu nem acordei, já chegou aquele zap. Ó, não tem dinheiro para pagar os funcionários hoje. A esposa mandou, ó, não tem nada para fazer no almoço. A esposa, você acabou de acordar e eu estou dizendo, não tem leite para dar às crianças. É só comigo que acontece isso, irmão. Às vezes a gente acorda até animado, mas por causa das notícias. Esse dia começa com uma notícia que iria arrasar até o coração de Jesus. Não. Jesus é homem aqui. E é por isso que o texto vai falar que ele sai sozinho. E algumas versões vão dizer que ele sai para chorar. Porque ele não quer debruçar a sua angústia nos discípulos. Ele sai para chorar, Dilson. Só que nem para chorar a gente presta às vezes, irmão. Por quê, Robert? Porque o céu não tem compromisso com a tua angústia. O céu tem compromisso com a missão que ele está confiando em você. Ele sai para chorar. Mas o que está acontecendo? Uma multidão encontra ele. Ah, Robert, como é que entrega algo angustiado? Como é que prega uma palavra precisando de uma? O que Jesus está nos ensinando? Que a cura, Alexandre, das nossas maiores angústias não está no isolamento, está no contato com a nossa missão. Jesus está dizendo, te isolar é tudo que Satanás quer fazer. Porque isolado você é presa fácil, amigo. O que Satanás está querendo dizer é o seguinte: se isola. Para quê? Continuar acreditando. Se afasta de tudo. E os céus estão mandando. Não. Está na hora da gente. Essa é a hora da multidão encontrar com Jesus. É exatamente, irmão, só comigo, que às vezes a gente está tão angustiado, pedindo para Deus, Senhor, dá alívio, me traz alívio, Senhor, eu não consigo, e parece que Deus está mandando trabalho, é só comigo? Senhor, eu preciso de uma palavra de cura. Deus está enviando a gente para liberar uma palavra de cura sobre alguém. É só comigo, irmão? A gente está cansado, desanimado, aí Deus nos manda animar, ativar e levantar alguém. Que loucura é essa? Que dualidade é essa? Porque Deus sabe que a tua cura, que a nossa cura está no contato com a missão, irmão. Sabe, todas as vezes que eu fui pregar uma palavra precisando de uma, eu saí de lá renovado, entendendo que quem precisava estar ali era eu. Quem precisava de uma palavra, entenda isso, quem precisa estar conectado com a missão que recebeu, sou eu e você, irmão. Para quê, Robert? Para a gente não esquecer do porquê foi levantado, para a gente não esquecer do porquê nasceu, para a gente não esquecer que tudo que nós estamos passando, vivendo, está construindo a estrada do nosso destino. Mas a verdade, irmão, que a gente para às vezes.
Para diante da dor. A gente só precisa tomar uma decisão hoje. Nós precisamos escolher qual dor eu quero sentir. A do arrependimento de ter parado diante da crise, ou a dor de continuar apesar dela. Sabe, esses dias a mãe voltou a malhar. E ela estava assim: ai amor, eu não consigo nem andar. Aí eu vou parar. Primeiro dia, irmão, eu já queria parar. Ai, eu não consigo, eu estou toda desconjuntada. Primeiro dia disso, eu falei: amor, a dor precisa. Olha isso, irmão, em nome de Jesus. Crescer dói. Jesus nunca prometeu facilidade para ninguém. Você com ele ou sem ele, irmão, vai passar por dias de luto, dias de dor. Com ele ou sem ele. Mas a alegria que nós temos de passar com ele é de que essa dor não vai nos parar. Esse momento não vai definir a nossa história. É necessário doer. É necessário doer. Porque só cresce aquilo que expande. Só pode crescer aquilo que está sendo expandido. Mas pastor, eu estou pedindo a Deus um avivamento, eu estou pedindo a Deus crescimento, eu estou pedindo... Exatamente, é por isso que Deus está enviando a dor. Porque se Ele não te expandir por dentro, Ele não pode te fazer crescer por fora. Se a mensagem não for construída aqui dentro, Filipinho, ela não pode ser pregada para fora. Porque Deus não tem compromisso em levantar personagem. Deus tem compromisso em construir em mim, você, uma verdade. E é essa verdade que vai ser propaga. É essa mensagem que Deus quer confiar em você. É essa mensagem que Deus está escrevendo. É essa mensagem. A gente só vai precisar definir, amigo. Mas pastor, se der errado, eu já estou aqui preparando o plano B. Se der errado, irmão, eu falei sexta-feira com a nossa liderança. Plano B é prudência disfarçada de incredulidade. Plano B é prudência disfarçada de incredulidade. Plano B é Satanás querendo tirar o foco de você do plano A, de ser inteiro no plano A, no plano original. Não saia do foco. Crente, filho de Deus, não tem plano B. O nosso plano B é fazer o plano A funcionar. Amém, não amém, igreja? Amém, não amém? Amém. Jesus sai para chorar, querido. Jesus sai para chorar, filho. É Jesus nos ensinando que o remédio para as nossas maiores dores e angústias não é o isolamento, é a missão. É a missão, querido. Diz assim para o seu irmão: me ajuda a pregar. O remédio para as tuas maiores dores está escondida atrás da sua missão de vida. Amém? Como assim, Robert? O que eu estou dizendo para você é que se você conseguir suportar o que já suportou até aqui, você vai chegar aonde nunca chegou. Se você conseguir, Adilson, suportar o que já suportou até aqui, Deus me trouxe aqui essa manhã para dizer: você vai chegar aonde nunca chegou. Você vai chegar aonde nunca imaginou chegar. Não porque você é bom, mas porque você permaneceu. Entenda isso em nome de Jesus. O pai da fé precisou ser lembrado 8 vezes da mesma promessa. Então, Adilson, eu posso crer
que Abraão não viu as promessas se cumprir porque creu apenas. Não, irmão. Em muitos momentos ele duvidou, até pedir garantia ele pediu. Ele viveu as promessas porque perseverou. O pai da fé teve momentos que duvidou da própria palavra que recebeu. Por que você está dizendo isso, pastor? Para te colocar, para me colocar na história também. Por quê? Porque Abraão também é homem como eu e você. É normal a gente duvidar, querido. O que não é normal é a gente parar na dúvida. É normal a gente duvidar. O que a gente não pode fazer é parar. Então o que eu posso fazer então, pastor? Persevera, continua, suporta, não abre mão do seu chamado, não abre mão da sua capa. Por quê? Porque Deus vai fazer através de você. É alívio para muita gente. Aleluia. O texto vai continuar dizendo assim: e saindo dali, depois de pregar, curar todos, o texto vai dizer que os discípulos chegam para Jesus: mestre, o povo está com fome. Entenda comigo aqui, irmão, o ministério é de quem? De Jesus ou dos discípulos? Oi? Vamos comigo, gente. O ministério é de quem? De Jesus ou dos discípulos? Então a responsabilidade deles estarem ali é de quem? De Jesus ou dos discípulos? Vamos comigo, gente, vamos comigo. Se a responsabilidade é de Jesus, por que Jesus está mandando os discípulos darem a eles de comer? Se o povo estava ali, não era para ouvir os discípulos. O povo estava ali para ouvir Jesus. Se a responsabilidade é de Jesus, por que a ordem é dar vocês a eles o que de comerem? Entenda uma coisa, irmão. Quando Jesus faz um milagre, uma multidão é atraída. Quando é nas mãos do discípulo que o milagre acontece, discípulos são gerados. Sabe quando os nossos encontros começarão a ficar cheios de gente comprometida? É quando eles começarem a ver você. É quando eles começarem a ver em você a palavra se cumprindo. É quando eles começarem a ver em você. Não adianta falar que Jesus faz, irmão. A gente tem que pregar aquilo que Ele fez da gente. Não adianta por quê, irmão? Porque Jesus sabe que o ministério relevante não é construído de uma só pessoa. O ministério relevante é construído de muitas pessoas fortes, de muitas pessoas vivendo a mesma coisa, de muitas pessoas experimentando milagre que Jesus está fazendo. Chegou a hora, Lagoinha, da gente contar os nossos próprios testemunhos. Chegou a hora da gente contar para todo mundo aquilo que Jesus está fazendo na nossa casa, na nossa família, nos nossos negócios, na nossa empresa. Chegou a hora da gente contar o nosso testemunho. Glória a Deus. O texto vai continuar, irmão. Eu estou só esquentando, amém? O texto principal não é esse. Eu estou só esquentando, vamos comigo. Se você me animar, a gente sai daqui 3 horas da tarde. Que nem só de pão viverá o homem, amém? Vamos lá. Quem quer despedir o povo filipino? Os discípulos. Mas quem que despede o povo afinal? Ah, vocês pegaram. Gostei. Então, vamos lá. Quem quer despedir o povo? Quem que despede de fato? Quem ajunta o povo? Os discípulos. Quem despede o povo? Jesus está ensinando para a gente aqui 2 coisas. Amém? Vocês estão comigo? Quem queria despedir o povo era, de novo, mas quem despediu?
Duas coisas Deus está ensinando para a gente. As pessoas precisam entrar na nossa vida e sair conhecendo e sendo despedidas do Jesus que a gente crê. Eu vou clarear. Porque quando a gente despede, a gente fere. Quando a gente despede, rejeitamos. Quando a gente despede, a gente seleciona. Quando a gente despede, Alexandre, a gente exclui. Agora, quando Jesus despede, Ele envia, dá destino, cura, apresenta propósito e aproxima. Quem tem que despedir as pessoas da sua vida é Jesus e não você. Jesus precisa despedir as pessoas da sua vida para você não pecar com o entendimento errado de querer alimentar apenas um grupo de pessoas que te agrada e não todos que se aproximam. Se você despedir, elas vão sair com fome, Filipe. Se Jesus despedir através da sua vida, elas sairão transformadas. A segunda coisa, meu irmão, nunca deixe ninguém sair com fome. E eu não digo de comida, eu digo de palavra. Porque em Mateus 13 está escrito que o semeador, Alexandre, o semeador não saiu a escolher o solo pelo qual ele deve semear. Porque a função do semeador não é escolher o solo. A função do semeador é semear a semente. Amém? Meu Deus. A nossa missão é alimentar, sem distinção de cor, raça, credo ou proximidade. Por quê, pastor? Porque você nunca saberá quem está sendo alcançado pela semente que você está compartilhando. Alimente, querido. A nossa função é alimentar sem distinção. Por quê, pastor? Porque se for multidão, vai embora depois do alimento. E se for discípulo, vai ficar querendo mais. Então a gente está querendo despedir as pessoas da nossa vida, achando que não. Quem despede é o alimento. Quem seleciona é o alimento que eu estou produzindo e compartilhando. Então, irmão, em nome de Jesus, não se espante se a partir de hoje pessoas começarem a sair da sua vida. Por quê? Porque existem algumas que vão precisar sair porque não suportam o alimento. É por isso que elas precisam ser despedidas por Jesus e não por nós. Agora tem pessoas, Filipe, que vai ficar do teu lado. Por quê? Porque está vendo em você uma fonte inesgotável de alimento. Elas vão querer se aproximar de você, porque vão querer ter o Deus que você tem, viver as coisas que você vive e as experiências que você está gerando. Quem seleciona, separa, é o alimento e não você. O que vai determinar se aquela pessoa vai com você até o final não é se ela é boa o bastante, é se ela suporta o alimento que você está compartilhando. Vocês estão comigo? Aleluia. Agora eu começo a pregar. Amém? Vocês estão recebendo a palavra de Deus aqui? Irmão, eu estou com a carne tremendo aqui, mas não é de nervoso, não, é de graça. Eu sei que o nosso Pai está aqui. Abre o seu coração em nome de Jesus. Eu repreendo todo ladrão da palavra agora, querendo roubar a semente. Porque, Felipe, tem gente aqui, eu consigo ouvir a gente aqui falando: pastor, eu já ouvi tanta palavra assim. Por que agora eu devo acreditar? Aqui, ó, Deus está falando comigo o que você está pensando.
para que você tenha certeza que quem me trouxe aqui não foi o homem, foi o próprio Deus, para te dar uma resposta que você precisa. É porque Ele não suporta ver você escravo dessa depressão, dessa ansiedade. Ele não te chamou para estar preso a isso. Não é uma cama que vai te prender, meu irmão. Você nasceu para a liberdade. Você nasceu para ser livre. Porque aonde o Espírito de Deus está, ali a liberdade. Eu declaro liberdade nesse ambiente, em nome de Jesus. O texto vai dizer, Alexandre: passem para o outro lado. Olha que loucura disso. Jesus recebe uma notícia ruim, sai para chorar. Ele não consegue chorar porque uma multidão interpela. Então ele prega, ele cura todos. Mas quem estava precisando de alívio para o coração era ele. Ele não só cura, mas como alimenta uma multidão. Depois que ele alimenta uma multidão, ele dá um comando para os discípulos: vá para o outro lado. Tem missão do outro lado. Mas já era noite, Robert. Os discípulos estão cansados. Mano, o que cansa, meu amigo, o que cansa é pecado. O que cansa é uma vida sem propósito. O que cansa é você acordar sem sentido. O que cansa é você continuar vivendo uma rotina sem propósito nenhum para ela. O que cansa é uma vida sem Ele. A direção é: passem para o outro lado. Se você puder, anote. E se você não puder anotar, grave no seu coração e na sua mente. Toda a direção de Jesus acompanha uma garantia. Como assim, pastor? Se passar para o outro lado é uma direção, Alexandre. Chegar do outro lado é uma garantia. Cadê chama o vaso do tambor ali. A bateria. Tambor, bateria, a mesma coisa, vaso. Porque a gente entrou na melhor parte da mensagem. Vamos comigo? Diz para o seu irmão do lado assim: toda a direção acompanha uma garantia. Se passar para o outro lado é uma direção. Chegar do outro lado é uma garantia disso. Como assim, pastor? Porque não é a qualidade do barco que vai garantir a minha chegada. Não é a habilidade do marinheiro, nem o conhecimento do trajeto. Não. O que vai garantir a nossa chegada é a palavra que recebemos dele. É a palavra que você recebeu do seu Pai. Sabe, uma vez, no aniversário da minha esposa, eu lembro, 2, 3 anos atrás, acho que é 3, nós estávamos em pandemia. Quem lembra disso? E nós fizemos o aniversário dela. E eu lembro que um dos nossos amigos chegou mais cedo, Filipinho, olha isso. E ele me fez uma pergunta, a gente estava conversando. Daqui a pouco a prosa, a conversa muda. Ele olha para mim e pergunta assim: Filipinho, Robert, você consegue ver possibilidade do seu chamado se cumprir? Eu lembro que eu estava vivendo talvez um dos piores momentos da nossa vida. Nós tínhamos comprado uma casa, irmão. O construtor fugiu com o dinheiro da entrada. Nós estávamos morando no quarto do apartamento da minha sogra. 7 pessoas morando num apartamento pequeno, irmão. Não dava para todo mundo estar no mesmo cômodo. A Antônia estava para nascer. Faltava dias, né? 4 dias para a Antônia nascer. Tudo que eu havia construído tinha acabado.
melhorar, eu já estava desempregado nessa época. Sabe aqueles dias que você pensa, Senhor, o que vai ser? Eu lembro que ele fez assim, Robert, porque via gente perseverando. Sabe, talvez a pergunta foi até uma pergunta de pena. Porque quem está de fora, quem não recebeu a palavra que a gente recebeu, vai achar que a gente está lutando, muitas das vezes, contra a própria parede, contra a própria impossibilidade. Quem não recebeu a palavra que a gente recebeu, chama a gente de louco, Adilson. Por perseverar, sem possibilidade de ver ou enxergar uma saída. Eu lembro que ele fez essa pergunta, você acha? Aquela pergunta entrou dentro de mim, Alexandre, igual uma faca. Porque a verdade é que às vezes até a gente duvida. Até a gente duvida, meu amigo. E está tudo bem. Quando eu li um texto que acalentou meu coração, que diz que olho nenhum viu, nem ouvido jamais ouviu, nem penetrou no coração do homem aquilo que ele tem preparado para aqueles que dele esperam. Eu sei, Caleb, que a resposta, parece, já foi feita uma pergunta para você que a resposta pulou da sua boca. E depois que você fala, você vai pensar nela. Alexandre, a resposta pulou de dentro de mim. E eu disse para ele assim, que eu também não queria ficar por baixo. Amém? A gente estava sendo moído, mas a gente também não dá o braço a torcer, né, irmão? Então, a resposta pulou da minha boca. Irmão, possibilidade eu não vejo, mas eu não caminho por possibilidade. Eu estou caminhando debaixo de uma palavra. Eu estou caminhando e sendo sustentado por ela. Eu sei, irmão, que aquela resposta, Alexandre, ficou aqui, ó. Ficou aqui. Naquele mesmo dia eu fui para o banho tomar. Eu não sei você, irmão, mas eu gosto de falar com Deus quando eu estou tomando banho. Depois que eu tive a Antônia, agora está sendo difícil, porque ela gosta de tomar banho comigo. Mas quando eu estou sozinho, sim, eu fico lá, falando com Deus. E naquele dia eu entrei para aquele banho, angustiado pela resposta que eu dei, porque parecia que a resposta que eu tinha dado não era uma verdade que eu acreditava. Eu lembro que eu estava ali chorando com Deus, Senhor. Eu respondi assim, mas a verdade, Jesus, é que nem eu acredito. Eu sei, irmão, que o Espírito Santo invadiu aquele banheiro, invadiu o banheiro daquela noite. E ele disse para mim, você está chorando por quê? Chorando o quê? Senhor, você não está vendo o que eu estou passando? Você está chorando por quê? Eles podem até não entender a palavra que eu liberei sobre a sua vida. Mas entenda uma coisa, se você tem uma palavra, você não precisa de possibilidade, você não precisa de quem indica, você não precisa de braço forte, você não precisa de costa quente, você não precisa de nome famoso, você só precisa de uma palavra. Filho, então se anima, porque a palavra você já tem. Então tudo que você precisa para que ela se cumpra já foi liberada sobre a sua vida. É só você começar a crer, é só você começar a crer e se movimentar a respeito daquilo que você está crendo. Em nome de Jesus, Deus te trouxe essa manhã aqui para fazer você voltar a crer na palavra que um dia você recebeu e desabilitou. Deus me trouxe aqui para dizer, só vai acontecer se você crer. Se você crer, Satanás não pode reter, ninguém pode resistir. Vai acontecer
Se você crê no que eu disse, você está confiando em quem te falou. E quem te falou não mente, quem te falou não erra, quem te falou. Aleluia. Se é para Deus, deixa o irmão sozinho, não. Bate palma. Glória a Deus. Deixa eu ver a hora aqui. Ai, Jesus. A verdade, Alexandre, é que o barco está sendo açoitado pelas ondas. Os discípulos estão cumprindo uma direção de Deus. E a direção não está protegendo das ondas. Não. Os discípulos estão seguindo uma direção de Jesus. Até aqui, as ondas começam a bater forte no barco. Já questionou, meu irmão? Por que ele permitiu algumas coisas acontecerem na nossa vida? Por que ele não nos privou de algumas dores? Por que ele nos permitiu experimentar tanta frustração? Por quê? Porque parece que as ondas não param de nos açoitar, não é verdade? Que os problemas não param de chegar. Olha só comigo. Eu perguntei tanto isso a Deus, que um dia ele me respondeu, Alexandre, na sua palavra em Efésios 4, 11, 14, que vai dizer assim: ele designou alguns para apóstolos, outros profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que deixemos de ser crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, ou jogados para lá e para cá por todo vento de doutrina, pela astúcia e pela esperteza de homens que induzem ao erro. Qual é o propósito da tempestade, pastor? É nos amadurecer, nos dar novas experiências, é nos tirar do comodismo, Alexandre, é nos dar um testemunho e nos ensinar a andar sobre todas elas. Tem alguém enfrentando tempestade aqui, tem alguém enfrentando dores aqui, tem alguém enfrentando desafios aqui. Parabéns, meu amigo, você está na escola de maturidade do céu. Para quê, Robert? Porque Deus ama todos, mas não envia todos. Se Ele está te amadurecendo, é porque você está na lista de envio dEle. Prepare-se, porque a sua próxima jornada é o seu destino final. A sua próxima jornada é o seu destino final. Lá amanhã nós temos uma palavra, e essa palavra garante uma expansão sem precedente, uma expansão sem... Levanta sua mão, levanta sua mão para os céus verem. Em Deus pode confiar. A maior expansão que a região dos lagos já viu. Em Deus pode confiar. Quem me dá mais 10 minutinhos e eu finalizo, amém? Eu prometo que eu já estou acabando. O que vai acontecer agora? As ondas estão batendo, mas Jesus não está inerte às nossas tempestades, querido. Jesus não está inerte. Jesus não está inerte. Se Ele te deu uma direção, Ele se responsabiliza por ela. Jesus não é irresponsável de chamar alguém e não sustentar esse alguém. A verdade é que o texto vai dizer que Jesus veio andando por cima da tempestade. Entenda isso, irmão, em nome de Jesus. Jesus só pode caminhar sobre a tempestade dos discípulos, porque resolveu no monte a tempestade dentro dele. Ah, Jesus. No versículo 23 ele sai para orar, depois de ter despedido a multidão. Vocês lembram disso? E agora no 24 ele está caminhando sobre uma tempestade que
história é essa, Robert? Eu só posso caminhar sobre a tempestade de alguém se antes eu equilibrar as minhas, se antes eu sanar as minhas tempestades. Você só pode acalmar a tempestade de alguém quando as suas estiverem saradas, acalmadas. São as tempestades de dentro, irmão, que estão nos fazendo tropeçar nas tempestades de fora. Não é o problema, o seu casamento não é o problema, a sua empresa não é o problema. O que está causando o problema é que você não está sabendo organizar o que está sentindo e está culpando aquilo que está do lado de fora, que não tem poder para te ferir, só está te ferindo porque as tempestades de dentro não estão organizadas. Olha isso, irmão. Nós só temos, repete para o seu irmão assim, fala assim: nós só temos autoridade sobre aquilo que governamos. Quando não organizamos as tempestades de dentro, nos tornamos presas fáceis das tempestades de fora. Entenda comigo, o barco não afunda pela quantidade de água que está ao seu redor. O barco só afunda quando a água que está ao redor começa a entrar. Vocês estão comigo aqui? Deixa eu correr. Barco só afunda, irmão, pela quantidade de água que deixa entrar. São as ofensas. É aquilo que está fazendo, aquilo que as pessoas, ou a situação, ou o momento está fazendo, e está entrando, e está causando esse alvoroço na nossa vida. Mas o problema não é a tempestade. O problema são os discípulos que não aprenderam a confiar na palavra que receberam. Ah, Robert, mas então como é que eu faço? Não tem outra maneira de te ensinar a fé se não for te colocar no meio de uma tempestade. Não tem. A dinâmica do céu só funciona assim, irmão. Quer te dar casca, vai fazer você passar pelo fogo. Quer te fazer andar sobre as águas, vai fazer você andar sobre ondas fortes. Por quê, irmão? Porque o evangelho não constrói homens fracos. O evangelho constrói homens corajosos, homens de fé, que não se movem pelaquilo que estão vendo, que não se movem e não paralisam pelas circunstâncias que vivem. Homens de fé que rompem tempestades, homens de fé que rompem desafios, homens de fé que rompem problemas. Por quê? Porque sobre ele tem uma palavra, sobre ele tem uma palavra. Amém? Na verdade, Caleb, é nesse exato momento de angústia, de medo, sentimento de morte, Jesus aparece, Tiago, e diz para os discípulos: vem. Só que no início, Jesus vai dizendo: vai, passem para o outro lado. Mas agora, Alexandre, Jesus está dizendo: vem. O que está acontecendo, Alexandre? É porque existem momentos onde teremos força e coragem para ir. Mas chegará também dias que não teremos coragem nem força para continuar. Sabe aqueles dias que nem para orar a gente presta? Aqueles dias que não parecem nos mostrar uma saída. É nesses dias que eu e você precisaremos ouvir o vem. O que significa vem, pastor? Significa vinde a mim, venham a mim. Aí eu lembro do texto que está dizendo: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Levanta sua mão, irmão, porque o texto vai continuar dizendo: vocês vão achar descanso, vocês vão achar descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve.
Irmão, para ir você precisa de coragem, mas para vir você vai precisar de fé. Jesus está nos ensinando que não existe ir sem vir. Está nos ensinando que não existe chamado para fazer para Ele sem antes estar com Ele. A dinâmica é o seguinte: para ir basta obedecer uma direção divina, mas para você vir, você vai precisar confiar na palavra recebida. Para ir, eu só preciso de obedecer, mas para vir, eu preciso de confiar. Ah, irmão, se eu fosse você, eu dava de viajar, porque para ir, eu preciso decidir. Para vir, eu preciso renunciar. Não existe ministério, Robert, sem coragem e confiança. Coragem para sair do lugar e confiança para permanecer nele. Irmão, eu estou entregando tudo aqui em nome de Jesus. Essa palavra não está cortando aí, não está cortando aqui. A palavra continua dizendo assim: Pedro sentiu o vento. Começou a... Imagina o que Pedro não deve ter ouvido pela ousadia do local seguro. Olha isso aqui, Adilson. O que imperava dentro daquele barco era medo. Repete comigo: medo. Fora daquele barco era morte. Amém ou não amém? Então, mas tem um homem que está rompendo o medo e desafiando a morte. Tem um homem, Adilson, que está rompendo o medo e está desafiando a morte. O que esse homem não deve ter ouvido? Você é louco, Adilson, ir para Itaboraí para trazer sustento para sua família aqui, para não abandonar o chamado que recebeu? Que loucura é essa? Você está louco? Vai sair do lugar seguro para tentar uma vida que você não sabe se vai dar certo. Pedro não afunda porque recebeu uma palavra. Pedro não afunda porque possa prestar atenção no vento, porque para todo pescador vento é comum. Para todo pescador tempestade é a rotina. Pedro, Adilson, não afunda por causa de vento. Pedro afunda porque se esqueceu da palavra, não. Pedro afunda porque se lembrou das ofensas que um dia disseram contra ele. A gente vai afundar, Adilson, quando a gente se esquecer da palavra que recebeu e começar a se lembrar da dúvida que foi colocada no nosso coração. Não vai dar certo. Você não vai ser ninguém. A sua família, todo mundo deu errado, porque você agora vai. Pedro não afunda pela palavra que esqueceu, mas pela ofensa que se lembrou. Eu estou finalizando. Pode ficar de pé. Ah, pastor, tem muita gente parando, irmão. Não porque se esqueceu da palavra de destino que ouviu, mas porque teima em lembrar das ofensas que recebeu. A verdade é que o medo de passar por novos vales estão furtando os nossos próximos passos. A verdade é essa, Alexandre, que o medo de passar por novos vales estão furtando a gente de dar os próximos passos. Estão furtando. Por que, Alexandre? Porque Pedro até esboça o passo. Ele sai e começa a andar. É por isso que Jesus vai falar homem de pequena fé. Não é homem sem fé, porque homem sem fé não sai do barco. Homem sem fé não acredita em palavra liberada sobre ele. Homem de pequena fé, Jesus está dizendo sobre Pedro, sabe por quê? Porque não adianta, Pedro,
eu ter uma fé para me sair do barco e não continuar tendo para continuar caminhando fora dele. Não adianta eu dar um passo de fé se o segundo vai ser seguido de um. Não adianta eu dar um passo de fé agora se o meu segundo vai ser um passo de desistência, de desânimo. Não adianta, irmão. A verdade, Tiago, é que a gente tem vivido muito mais os nossos medos do que os nossos sonhos. Não é só ouvir para andar, querido. Eu preciso continuar crendo no que ouvi para permanecer andando. Não é só ouvir para andar. Olha para o seu irmão do lado e diga assim para ele: não é só ouvir para andar. Eu preciso continuar crendo no que ouvi para permanecer andando. Permanecer andando. Verdade, Tiago, que a fé de Pedro durou até a primeira onda que pisou. Por que duvidaste, Pedro? Você não duvida da fé que tem, mas da palavra que recebeu. Esse é o problema. A gente está achando que a palavra que sendo liberada hoje, essa manhã, está vindo da boca de um homem. E eu não seria capaz de construir uma mensagem dessa. Eu não teria capacidade mental, intelectual ou espiritual de entregar uma palavra dessa se não fosse da boca dele para vocês hoje. O problema é que Satanás te trouxe, está tentando roubar a semente, dizendo: é só mais uma palavra, é palavra de efeito. O pastor está querendo comover o nosso coração, ele está querendo. Não, irmão, eu estou querendo te tirar desse lugar de incredulidade. Eu estou querendo te ativar. Eu estou querendo te dar uma palavra de esperança e vida. Eu vim aqui, irmão, como boca de Deus para te dizer: se você conseguir suportar o que já suportou, você vai chegar onde nunca chegou. Jesus está nos ensinando que toda palavra liberada ao nosso respeito, ela vem acompanhada de 3 níveis de favor. Repete comigo: 3 níveis de favor. O primeiro favor que a palavra acompanha é provisão. Repete comigo: provisão. Provisão por quê, pastor? Porque ela vai te dar coragem para sair do barco. Provisão é recurso temporário necessário para te fazer chegar no lugar da vontade de Deus. A segundo favor que a palavra vai te dar é proteção. Repete comigo: proteção. Como assim, pastor? Ela não pode nos impedir de afundar, mas vai impedir que eu e você continuemos nesse lugar. Ela tem o poder de nos trazer de volta, de curar as nossas dores e ressignificar os nossos traumas. Segundo favor, proteção. Repete: primeiro favor, provisão. Segundo favor, proteção. E terceiro favor que toda palavra que Deus libera ao nosso respeito faz por nós é projeção. Repete comigo: projeção. Ela será o marco do seu maior testemunho. Ela será contada não para que todos conheçam os seus feitos, mas para que muitos ouçam os feitos do Senhor em sua vida. Ela não projetará você, ela projetará e manifestará o poder daquele que chamou você. Entenda isso, mas pastor, o que tinha do outro lado que justificasse todo esse desespero? Por que tudo isso? O que nos aguarda do outro lado? No versículo 34 e 36 eu digo: e tendo passado para outra banda, chegaram na terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar conheceram, mandaram por
todas aquelas terras em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos e rogavam que ao menos eles pudessem tocar a orla da sua veste. E todos, repete comigo, todos os que tocavam ficavam curados. Todos que os tocava ficavam curados. Deus me trouxe aqui essa manhã para te dizer que a dor do seu caminho será o motivo do fim da dor de alguém. Toda a resistência do seu caminho é porque você carrega cura e alívio de alguém. O dia, meu amigo, começou com anúncio de morte, mas terminou com prenúncio de vida. Começou com uma notícia ruim, mas terminou com muitas pessoas sendo salvas, curadas e libertas. Você está entendendo agora o motivo de tanta dor no trajeto, de tanta dor? É porque do outro lado tem alguém te esperando. É porque do outro lado eu profetizo em nome de Jesus que a água vai virar rocha. Como assim, pastor? Vai chegar o momento que a palavra vai se tornar o seu chão. Quando isso acontece, pastor, quando tudo que tivermos será Jesus dizendo: vem, vem, filho, vem que eu estou contigo, vem que eu estou contigo. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento e eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Vamos, igreja, vamos lá amanhã. Nós vamos construir a nossa vida nele. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser a tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Só a tempestade, que eu quero que a igreja cante. Só, gente, vamos lá. A tempestade, a tempestade. A tempestade. Esse é o seu filho, hein? Ele mandou que anda na você. Em ti, meu Deus, a tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé. Em ti, meu Deus. Você lembra que eu falei para você que um amigo me fez uma pergunta? E essa pergunta mexeu comigo. Ele perguntou: Robert, você vê possibilidade? Há 3 anos atrás eu não via, mas hoje eu estou de pé diante dela. Eu estou de pé diante dela. Eu quero falar isso para te emocionar, irmão. Eu estou falando isso porque o Deus que está fazendo na minha vida vai fazer na sua também. O Deus que está cumprindo uma palavra na minha história quer cumprir na sua também. E eu tenho certeza que eu preguei essa palavra para alguém, não foi só para mim.
Eu tenho certeza que tem gente aqui que entrou aqui essa manhã disposto a largar tudo. Ou se não já largou. Porque os desafios foram muito grandes. E está tudo bem, meu irmão. Está tudo bem. Deus entende a sua dor. E é por isso que Ele te trouxe aqui essa manhã. Porque você ouvindo, porque essa mensagem não é uma mensagem que eu ouvi da internet. Essa mensagem é a mensagem da minha vida. Foram palavras que eu precisei ouvir durante a minha trajetória, que não me fizeram parar diante das ondas grandes. Essa palavra me colocou. E hoje você pode me chamar de pastor. Foi essa palavra. É essa palavra que quer te ativar. É essa palavra que quer te trazer de volta. É essa palavra que Deus está liberando na manhã desse dia para te dizer: eu continuo acreditando em você. Eu continuo sonhando com você. Os meus planos ao seu respeito não terminaram, não foram jogados no lixo. O tempo não passou para você. O seu tempo é agora. Mas pastor, como é que eu faço? A mesma coisa que Pedro fez. Como assim, pastor? Pedro estava afundando, Alexandre. E toda pessoa normal afundando tem o ímpeto de voltar para um lugar seguro. Mas Pedro não corre para o barco. Pedro pede socorro a Jesus. Por quê, pastor? Porque quem não está vivendo o nível de fé que você está vivendo não pode te dar socorro, não pode te dar alívio. Só pode te dar alívio, querido, é quem te chamou, é quem te chamou, é quem entrou na água por sua causa. Só pode te dar alívio é quem entrou na... Ah, pastor, eu quero esse Deus aí também. Eu quero esse Jesus que mudou a história da sua vida. O que eu tenho que fazer? A mesma coisa que Pedro fez. Olha, levanta a mão, que ele está aqui para segurar. Levanta a mão e eu vou contar até 3. No 3, você levanta a sua mão. No 3, levanta a sua mão. Você que quer voltar para casa do Pai. Você que quer voltar para Jesus. Você que quer voltar a ter um relacionamento com Ele. No 3, no 3. 1, 2, 3. Levanta a sua mão. Levanta a sua mão bem alto. Eu quero orar com você. Eu quero orar com você. Amém, 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 amém. Vocês que levantaram a mão, vem aqui na frente, por favor. Eu quero orar por você hoje. Você não vai sair daqui vazio. Você não vai sair daqui sozinho. Eu quero orar com você. Por favor. Me lembraste de tuas promessas. Me moldaste até meu ser desfeito ser. Já chegou um corajoso aqui na frente. Já chegou um corajoso aqui na frente. De
medida que você tiver disposição em ouvir. Eu quero que você diga em nome de Jesus, como eu estou falando com essa pessoa que está segurando a câmera desse lugar. E Deus tem uma palavra sobre a vida dela, de que ela não vai repetir os mesmos erros da família. Deus tem uma família para ela. Deus tem um futuro para ela. Eu não sei se você está recebendo, mas a pessoa que está segurando a câmera para você está, porque Deus trouxe ela para essa manhã. Ela achando que iria servir ele, mas Deus trouxe ela aqui essa manhã para destravar o destino profético dela. Tu és uma profeta e Deus te chamou para esse tempo. Existe uma voz ecoando dentro de você, querida. Existe uma voz ecoando dentro de você. Recebe uma autoridade do alto em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se essa palavra te pegou, escreve aqui no comentário: eu quero viver um novo começo. Eu quero viver um novo começo. Eu também quero experimentar esse Jesus que acalma a tempestade e me dá domínio sobre todas as outras. Ah, irmão, se você pudesse ver o que eu estou vendo aqui, se você pudesse ver o que eu estou vendo aqui, estenda suas mãos para cá. Vamos orar para as pessoas que estão aqui. Glória a Deus, estenda suas mãos para cá, igreja. Você que ainda está no seu lugar e deseja sair do teu barco, o sobrenatural de Deus ainda dá tempo para você.